Para falar de política nacional, tenho comigo António Costa Pinto, comentador RTP, e Eduardo Pereira Correia, politólogo. Boa noite a ambos. Eduardo, comece por si. Poiás Maduro, Miguel Poiás Maduro, peço desculpa, disse no telejornal que considerava a relação neste momento do Presidente da República com o Primeiro-Ministro de passiva ou agressiva. O que é que acha? É o normal funcionamento das instituições, como dizia o Sr. Presidente da República. É uma resposta muito política. É verdade. Aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos é alguma estabilidade no sistema político. Ou seja, nós temos um Presidente da República que tem dado um chapéu àquilo que foi a atuação do Primeiro-Ministro António Costa. António Costa tem aproveitado durante vários tempos esse chapéu e agora começou a haver algum confronto. Esse confronto é natural por uma questão muito simples. O Primeiro-Ministro tem maioria absoluta no Parlamento. E é isso que faz alterar aquilo que são as relações de poder entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. O que nós sabemos é que, desde logo, sempre que existe uma maioria absoluta monopartidária, o Presidente da República acaba por perder expressão naquilo que são os seus poderes. E então o que nós vemos neste momento é Marcelo Rebelo de Sousa a tentar sobreviver naquilo que é a arena política de contraste com o Primeiro-Ministro. E, portanto, esta relação de alguma passividade, mas agressividade por parte do Presidente da República é natural neste sentido, que obriga ao Presidente da República a vir a terreiro contrastar muitas vezes aquilo que são as medidas por parte do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, obviamente, tem aqui um papel muito mais difícil. Porquê? Porque este é um governo novo, tem cerca de 1 ano e pouco, contudo, já está no poder há 8 anos e, portanto, já sofre algum cansaço também natural de uma atividade governativa de 8 anos. E, por isso, começa a ter também no Presidente da República, para além daquilo que é toda a oposição, algum contraste na sua capacidade governativa e, sobretudo, alguma pressão natural política de oposição. António Costa Pinto, concorda com esta análise ou acha que também é um sinal de grande maturidade política este silêncio ensurdecedor de António Costa? Pode ser ter várias leituras. Claro, eu até acrescentaria que a estas relações Presidente da República e Governo acresce Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, acresce a personalidade política de Marcelo Rebelo de Sousa, que, obviamente, como todos nós sabemos, comenta e intervém na vida política de uma forma muito significativa, eu diria quase diária. E, portanto, eu creio que o indicador, mais que o indicador discursivo, o indicador mais claro que nós temos e vamos ter de uma eventual relação mais complexa entre Presidente da República e Governo não é apenas a dimensão discursiva, é também efetivamente a demarcação política. Por exemplo, na legislação sobre a habitação, o Presidente da República sabe perfeitamente que a maioria absoluta do Governo vai fazer com que ele passe no Parlamento. No entanto, escolheu politicamente demarcar-se desta legislação. Agora, há um segundo ponto que eu gostava de salientar, que é natural, e que é o seguinte: uma maior demarcação discursiva do Presidente da República e do Governo vai ter aqui, obviamente, finalmente, um terceiro elemento no triângulo, que são os partidos da oposição e o PSD. E, portanto, é natural, já ouvimos na legislação sobre a habitação e vamos ver eventualmente noutros conflitos, digamos assim, entre Presidente da República e Governo, que naturalmente a oposição de centro-direita não deixará de aproveitar essa demarcação que, num certo sentido, lhe é útil. Nesse sentido, Eduardo, não acha que, e à semelhança de outros presidentes da República, neste segundo mandato podemos ter um líder da oposição em Belém? Sim, aliás, isso é muito normal. Isso aconteceu com os anteriores presidentes da República e nós sabemos que o Presidente da República tende, num segundo mandato, a ter uma posição mais estendida, mais interventiva. Não vai regressar a votos. Exato, por várias razões. Em primeiro lugar, porque não vai sofrer aquilo que é um novo período eleitoral e, portanto, tem essa liberdade. Em segundo lugar, porque aconteceu, pelo menos com os últimos 2 presidentes da República, há uma tendência para deixar alguém da sua cor política, ou pelo menos da sua área política, no governo.
Se nos lembrarmos, aconteceu com Jorge Sampaio, que fez 2 dissoluções da Assembleia, aconteceu com Cavaco Silva, com a dissolução da Assembleia e com a substituição de José Sócrates, e, portanto, é natural que Marcelo Rebelo de Sousa, e como dizia o professor António Costa Pinto, é exatamente isso, é a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa traz uma característica muito mais interventiva enquanto Presidente da República. Aliás, se nós nos recordarmos desta questão do Conselho de Estado, que se falava da confidencialidade do Conselho de Estado e daquilo que são as conversas que lá se têm, e é verdade, e o regimento do Conselho de Estado é uma coisa com cerca... Quem é que quebrou esse segredo institucional? É exatamente aí que eu queria chegar. O Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República por natureza, ao qual o Presidente da República preside, tem nem cerca de uma vintena de artigos, são cerca de 18 artigos que constituem o Conselho de Estado, e eu penso que no 12º ou 13º fala naquilo que é a confidencialidade das atas do Conselho de Estado. Que perduram durante 30 anos e que só ao final de 30 anos é que podem ser acedidas perante pedido e aceitação do Presidente da República. Eu próprio, algumas investigações que fiz, tive que fazer esse pedido para ter acesso a algumas atas. E conseguiu? Sim, o Presidente da República... perceber há 30 anos sim, o Presidente da República quais foram as atas o Presidente da República foi muito simpático em aceitar para pedidos de investigação académica, normalmente procede... Estamos a falar em atas de Cavaco Silva com... Neste caso foi com Ramalhianes. Com Ramalhianes. Era o Presidente Ramalhianes a presidir. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, só veremos estas atas daqui a 30 anos. Agora, sempre foi assim. Aliás, as reuniões do Conselho de Estado tinham normalmente uma ata. Essa ata é muito generalista, não é nada de especial. Ela só é confidencial por uma razão muito simples, para que todos os conselheiros de Estado que lá estão, desde aqueles que têm um lugar inerente até aqueles que são convidados pelo Presidente da República, possam dizer em tempo atual aquilo que é a sua opinião pessoal, sem qualquer problema de amanhã terem que responder sobre aquela opinião pública que tiveram naquele órgão. Agora, o que eu quero explicar é, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a vir confirmar a informação que nós tivemos por parte de umas fontes, passado uma hora. Quando se falou que o Primeiro-Ministro não tinha mantido silêncio na reunião do Conselho de Estado, a primeira pessoa que veio confirmar essa informação foi Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo, bom, eu interpreto aquilo que foi o silêncio do Primeiro-Ministro como tal e tal e tal. Portanto, nós também não podemos dar a essa confidencialidade das reuniões do Conselho de Estado algo como sagrado. Nós estamos em 2023, no século XXI, ou seja, hoje em dia, as reuniões, deve haver alguma parcimónia naquilo que é a publicidade deste tipo de reuniões, mas aquilo que estranhou, e eu acho que estranhou sobretudo ao Presidente da República, foi que alguém que deveria responder num segundo Conselho de Estado às críticas, às enormes críticas que foram feitas à sua governação, que já são uma governação continuada e com críticas fortes, e que terminou de uma forma abrupta o anterior Conselho de Estado, ao qual o Presidente da República diz que já tem uma declaração escrita que vai ler nesse Conselho de Estado, de repente decida ficar em silêncio. Ou seja, decida dizer, eu nada tenho a dizer sobre isto, demonstrando aquilo que o professor Adriano Moreira utilizava uma expressão muito interessante que se chamava o presidencialismo de primeiro-ministro. E é isso que nós estamos a assistir neste momento. É que António Costa está a fazer jus àquilo que era aquela célebre capa de uma revista que dizia habituem-se. Habituem-se a uma maioria absoluta onde eu vou ficar em silêncio e continuar a minha atividade governativa. António Costa Pinto, estamos perante dois homens, dois animais políticos de primeira linha, dois grandes animais políticos e, portanto, aqui nada é tático, tudo é estratégia como é que, nesse sentido, António Costa está muito bem para Marcelo Rebelo de Sousa e Marcelo Rebelo de Sousa está muito bem para António Costa. Como é que avalia o silêncio do Primeiro-Ministro e também desvaloriza assim tanto a confidencialidade do Conselho de Estado, Comunidade? Sim, por um lado, desvaloriza a confidencialidade do Conselho de Estado pela própria natureza do Conselho de Estado e pela não decisão que passa por aí.
Ou seja, efetivamente, como acabou de ser sublinhado, a razão da confidencialidade e dos 30 anos remete fundamentalmente para isso, ou seja, para algum à vontade discursivo que não passe para o órgão de comunicação social no dia seguinte por parte dos mesmos Conselhos de Estado e não por dimensões muito significativas de defesa nacional ou de outros aspectos de informação confidencial que passe eventualmente. Portanto, aqui a grande questão foi o silêncio do claro, foi o Primeiro-Ministro. silêncio de António Costa. Foi o silêncio de António Costa. Mas eu subestimaria muito estas dimensões simbólicas do silêncio de António Costa no Conselho de Estado. Diria mesmo que a história da democracia portuguesa já conheceu episódios muito dramáticos de conflituosidade entre presidentes da República e primeiros-ministros Estamos com num maioria momento de absoluta, conflito, inclusivamente. de média intensidade. Eu diria que estamos até num conflito de baixa intensidade. De baixa intensidade. Mas nesta fase, evidentemente, que tivemos sem dúvida nenhuma, que foi o caso Galamba, independentemente agora da natureza de quem responde perante o quê, ou seja, já sabemos que os ministros respondem perante o Mas primeiro-ministro. acha que desde o caso mas Galamba tivemos ali o facto inédito. houve alguma normalização? Ou Não algo que se há- quebrou definitivamente Não há nessa nunca altura? nenhuma normalização, porque repare, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, são políticos experientes. Não se dão à dimensão da emoção se por qualquer razão há um que não fala ao outro. Não, isso não faz sentido. São políticos experientes, com estratégias próprias e que, portanto, não deixarão de, ora, entrar em conflito, ora entrar em compromisso muito para além destas dimensões de espuma e mais ou menos emotivas. Portanto, eu diria que O silêncio de o que hoje vai também acontecer- considera que é espuma. Sim, eu diria que o que vai acontecer, evidentemente, é a tendência será para uma maior demarcação e vigilância do Presidente da República perante o Governo. Pela maioria absoluta e também por outros fatores, pelo facto de, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa já não procurar a reeleição, mas há um ponto que eu gostava de salientar, talvez seja interessante salientá-lo, que é o seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo, como uma parte de quase todos os presidentes, mas no caso de Marcelo Rebelo de Sousa é um Presidente da República popular no eleitorado de centro-esquerda e de esquerda, para além do eleitorado de centro-direita. Popular. Atravessou, aliás, fases onde, digamos assim, se aproximou mais em termos de indicador da opinião pública do centro-esquerda do que, inclusivamente, de certos segmentos do eleitorado de direita. E, portanto, apesar do Primeiro-Ministro ter uma maioria absoluta, não creio que seja muito conveniente ao Primeiro-Ministro assumir atitudes de grande, digamos assim, conflituosidade em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, a não ser em dimensões da governação, que obviamente corresponde à política do governo, como esta da habitação, como é evidente, e como foi o caso da habitação. Mas, sob o ponto de vista, digamos assim, discursivo, não é de crer que o Primeiro-Ministro assuma atitudes de grande Por exemplo, divergência nós tivemos casos muito mais simbólica complexos com Mário Soares a fazer Claro. vetos de gaveta, por exemplo. Muito mais. E Marcelo Rebelo de Sousa nunca o fez e respeitou Exatamente. sempre todos os planos de promulgação ou não dos diplomas. Portanto, nós estamos a um nível Marcelo ainda... tem uma enorme vantagem, é que tem uma atividade discursiva praticamente diária e não perde 2 minutos em demarcar-se ou não. Muito bem. Vamos falar sobre a oposição. Estão todos os partidos na sua rentrée política, até os partidos relacionados, aqueles que não têm assento parlamentar, nomeadamente o CDS. É importante ver todos os líderes do CDS vivos, juntos, na mesma rentrée? Sim, é muito interessante ver, sobretudo, que houve uma pacificação daquilo que era a liderança passada do Partido Popular, do CDS, nomeadamente aquilo que eram as relações mais complicadas entre Manuel Monteiro e Paulo Portas, que já tinham vindo a ser recuperadas naquilo que foi uma intervenção que o líder Paulo Portas fez no Instituto Adelina Mar da Costa, a convite de Manuel Monteiro, e agora nesta convenção, que afinal de tudo é
quase um comício rentrée por parte do CDS. O CDS, efetivamente, utilizou um slogan muito interessante, que era "a direita que faz falta". E descobriu aqui uma questão académica que tem algum relevo. É que o CDS vem mostrar-se como a direita que faz falta em oposição àquilo que possa ser uma direita radical ou uma radicalização da direita. Em oposição ao Chega. Exatamente, por parte do Partido Chega. E aqui o CDS pode encontrar efetivamente um seu espaço... nicho. Exatamente, um espaço de mercado que se viu efetivamente na política vazio e ocupado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, e tentar reaparecer. Só com um problema, é que as notícias advêm muito daquilo que é o espaço do partido político no Parlamento. E a não pertença do partido político ao Parlamento, eu temo que lhe retire muito tempo de antena e que possa, seja agora nas eleições regionais, seja a seguir nas eleições europeias, retirar tempo ao partido para conseguir, pelo menos, ganhar aqui algum espaço. António, é a direita que faz falta ao CDS? Repara, os partidos podem fazer falta ou não, depende da capacidade de ocupar um determinado espaço político, não é? Como é evidente. E no caso do CDS, isso efetivamente aconteceu. Aconteceu, ironicamente, e eu vou ser muito rápido, não apenas por, eventualmente, culpa do próprio CDS, isso é absolutamente inegável, mas também porque, provavelmente, sob o ponto de vista de estratégia política, o PSD não fez uma aliança pré-eleitoral com o CDS naquelas eleições charneira. Porque se o fizesse, inclusivamente, os estudos apontam para, em primeiro lugar, seria mais complexo para o Partido Socialista. Mas dado o status quo, não olhando para o passado, dado o status quo, ainda acredita que o CDS regressa ao Parlamento? Vou ser rápido. E depois, porque efetivamente perdeu uma série de votos, ficaram perdidos e que não contribuíram. Porque convém não esquecer que o CDS teve o número de votos mais que suficiente para eleger deputados, dado o sistema eleitoral português. Isso não foi possível. Agora, o ciclo eleitoral, a sequência eleitoral, não é desfavorável ao CDS e por isso é que as eleições europeias vão ser a grande charneira. As eleições europeias têm uma vantagem e uma dificuldade. Uma vantagem é que os círculos eleitorais não existem. Uma desvantagem é que para eleger um deputado é preciso um número bastante significativo de votos. Mas eu diria que as eleições europeias são uma sequência eleitoral mais favorável ao CDS, mas para isso é preciso que todos estes notáveis que aqui estão, se calhar, o acompanhem. Apareçam para dar a cara. Às eleições europeias, do que se tivéssemos imediatamente eleições legislativas. António Duarte, foi um gosto conversar convosco neste sábado à noite. Obrigada, boa noite.